vocês, bom dia. Vamos dar continuidade aqui com mais uma aula aí da série OAB TV, né? Da série Vícios do Negócio Jurídico pela OAB TV e pela Comissão de Direito Imobiliário, que está trabalhando em conjunto com a ESA Espírito Santo. Quem está aqui conosco para dar a segunda aula da série, que é sobre o dolo, é Dr. Rodrigo da Guia Silva. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor de curso de pós-graduação lato sensu da UERJ, da PUC do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ele é membro do IBDI Civil, do IBDConte, do IBERC e é secretário adjunto da Comissão de Direito Civil da OAB do Rio de Janeiro. Ele é escritor, advogado e advogado da banca do Dr. Gustavo Tepedino, que é um entusiasta aí do direito civil constitucional. Eu costumo dizer que eu gosto muito de passar esses trabalhos. O doutor Rodrigo, recentemente, depois eu vou passar para vocês, escreveu um trabalho pela internet que são os novos bens jurídicos, novos danos ressarcíveis, análise dos danos decorrentes da privação do uso. É um texto que ele acabou de publicar pela revista dos Tribunais Online. Para quem quiser ver, depois eu vou colocar e disponibilizar aí pelo YouTube, ou se não também pelo Zoom. Eu gosto de falar também, doutor Rodrigo, se é que você me permite, você trabalha com o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, ele escreveu agora uma série de livros de direito civil, né? Aí eu primeiro já li Teoria Geral do Direito Civil, que ele escreve junto com a doutora Milena Donato Oliva. O doutor Gustavo Tepedino, como eu disse, é um dos grandes entusiastas do direito civil constitucional em nosso país. Doutor Rodrigo da Guia, né? Muito obrigado pela sua participação. Até brinquei com o senhor, né, doutor? Você é parente do jogador de futebol, mas o senhor não é, né? Podia estar também jogando bola, né? E aí, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter me recebido quando eu te liguei e muito obrigado por passar para os advogados daqui do OAB do Estado do Espírito Santo e também, quiçá, do Brasil inteiro, que deve estar assistindo a gente pelo YouTube, um pouco do vosso conhecimento e passar aí para a gente aí a possibilidade de aprender um pouco e rever aquilo que a gente viu na época da faculdade. Um bom dia para o senhor, doutor Rodrigo. Fica à vontade. Bom dia, doutor Alencar. É uma honra enorme poder estar aqui e participar dessa série tão interessante que o colega desenvolveu sobre os vícios do negócio jurídico, participar das atividades da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Seccional do Espírito Santo, em parceria também com a ESA da OAB do Espírito Santo. É uma alegria muito grande. É uma pena que a gente não possa estar juntos presencialmente, ocasião em que eu certamente experimentaria e degustaria mais uma vez uma muqueca capixaba insuperável, mas, enfim, à distância, vamos nos contentar em falar sobre o dolo. É isso aí. Nessa série sobre vícios do negócio jurídico, o doutor Alencar propôs que eu falasse sobre o dolo, que está regido ali nos artigos 145 a 150 do Código Civil. Para tentar deixar só um pouquinho mais interativo, eu preparei uma apresentação de slides. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Funciona, doutor Alencar? Sim, perfeitamente. Então, aqui tem um contato depois, eu passo também para quem tiver interesse. Bom, e aí para essa apresentação de hoje, a gente vai passar pelas regras básicas do Código Civil sobre o dolo, mas eu tentei organizar a exposição de um modo que fosse um pouco diferente do que seria um manual convencional. Então, a gente vai ver uma ordem própria de organização dos assuntos, tentando trazer algumas aplicações práticas, algumas preocupações conceituais também. E aí, para isso, esse é o índice que eu sugiro. A gente começa tentando entender o sentido da vontade e da liberdade na teoria geral do direito civil e por que isso é importante para estudar a invalidade do negócio jurídico e, em especial, vícios do consentimento. Depois a gente passa a um esforço de apuração conceitual do dolo, entendeu? O que é o dolo como vício do consentimento, quais são algumas confusões ou imprecisões conceituais que a gente percebe na matéria. Com isso, a gente adentra propriamente nas regras do Código Civil destinadas a regular o dolo. E aí, na sequência, a gente parte para a decadência, que é uma coisa que, obviamente, está ligada à matéria, mas que, às vezes, a gente acaba esquecendo, porque, às vezes, a gente estuda só o vício do consentimento e não vê a consequência prática sobre a decadência. Então, eu proponho que a gente dê uma olhada no prazo decadencial,
discuta o termo inicial do prazo, que é uma coisa que pode eventualmente ser até uma linha de defesa em algum processo. E, por fim, eu proponho a gente discutir uma possível aplicação prática de dolo em matéria de due diligence, né, auditoria prévia. E aí eu vou compartilhar um caso do qual eu participei, que eu acho que é interessante para a gente discutir os limites dessa alegação do dolo como vício do consentimento. Bom, aqui, numa introdução muito breve, meu objetivo é mostrar que o direito civil, se a gente pudesse destacar dois principais pontos configuradores da nossa disciplina, talvez os dois principais sejam vontade e liberdade. É bem verdade que, à luz da metodologia civil constitucional, essa separação que antes era rígida entre direito público e privado, aos poucos vai perdendo a força. O que não quer dizer que o direito civil deixou de ser caracterizado por seus elementos históricos mais fortes. E aqui eu destaco em especial liberdade e vontade. Por um lado, o direito civil está preocupado em regular a liberdade dos particulares, regular, limitar e promover a liberdade dos particulares. E eu estou falando isso não é por pura elucubração teórica para a gente fazer um gancho com a disciplina dos vícios do consentimento. A liberdade dos particulares é tão forte que o princípio da legalidade tem um sentido próprio no direito privado. Isso é interessante, como a gente estuda desde a graduação e depois rememora nos manuais. O princípio da legalidade, lá do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, tem um conteúdo próprio para o direito público e outro conteúdo próprio para o direito privado. No direito público, a legalidade significa, em um sentido mais estrito, que o agente público só pode fazer o que for determinado em lei. Então, o agente público não pode fazer nada que não esteja previsto em lei. Já no direito privado, a lógica é inversa. Os particulares, nós podemos fazer tudo, a menos que a lei proíba. E é por isso que a gente pode entender o artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, qual é o meu ponto aqui? No direito privado, em geral, e no direito civil, em particular, nós podemos fazer tudo que não for proibido. Esse tipo de raciocínio é importante porque ele repercute no estudo das invalidades do negócio jurídico. O negócio jurídico é essa manifestação máxima da vontade. A gente vai voltar a isso logo, logo. Então, para estudar os negócios jurídicos e a invalidade dos negócios, a gente tem que ter em mente que o raciocínio tem que ser, em alguma medida, restritivo sobre as regras de invalidade, porque nós só podemos invalidar a produção de efeitos de um negócio que for contrário à lei, porque é assim que funciona a legalidade no direito privado. Não pode ser porque a gente não gosta de um negócio, tem que ser porque ele corresponde especificamente a uma causa de invalidade, sob pena da gente violar o princípio constitucional da legalidade, que diz que nós podemos fazer tudo que não for proibido. Bom, então a liberdade é um dos pilares do direito civil. Outro pilar, certamente, é a vontade individual, que está associada à liberdade dos particulares. O direito civil se pauta por uma lógica de primazia da vontade. É bem verdade que isso é cada vez mais discutido. A gente não pode falar que hoje exista mais o mesmo dogma da vontade individual, por infinitas razões. Assim, eu só destacaria, por exemplo, a incidência imperativa das normas constitucionais, valores como boa-fé objetiva, função social, a heterointegração dos contratos, que diz para a gente que os contratos se integram não apenas pelo que as partes quiseram, mas também por normas de ordem pública extraídas do sistema. Então, assim, por N razões, a gente não pode mais falar propriamente em autonomia da vontade ou dogma da vontade. E é por isso que a doutrina civilista vem propondo novas denominações para esse princípio básico do direito civil. Daí a gente fala hoje em autonomia privada ou autonomia negocial, também com essas preocupações de mostrar que a vontade não é mais totalmente soberana. De qualquer modo, a vontade ainda está no centro do direito civil. Não estou dizendo que está acima de outros valores, nem poderia, como a própria dignidade humana. Mas a vontade ainda é um dos elementos basilares do direito civil. E a gente percebe a importância dela também ao estudar a invalidade dos negócios jurídicos, em especial os vícios do consentimento. Porque toda a preocupação da disciplina legal sobre vícios do consentimento é assegurar que os particulares possam produzir os fins que eles almejam, que não tenham sido proibidos por lei, e, ao mesmo tempo, assegurar que esses fins tenham sido efetivamente desejados por cada pessoa, sob pena de se violar o princípio de autonomia privada. Bom, eu trago aqui o famoso quadro geral de fatos jurídicos. O objetivo não é propriamente a gente esmiuçar cada um deles. Só quero chamar... Opa, diga. Desculpa.
Só vai na telinha ali em cima onde está a sua imagem. Eu acho que tem assim, mostrar vídeo do orador, ativo, mostrar, exibir miniatura em vídeo. Aperta aí, por favor. Só porque você consegue Ah, por isso. enquanto eu não apareço. Por enquanto acho que você não aparece. E aí até te dá a sugestão. Quando você soltar, depois volta para sua tela e segue só, porque aí senão a gente não consegue te ver também pelo YouTube, tá? Olha, mas eu acho que eu não estou sabendo fazer isso. Eu acho que eu vou parar, então, aqui compartilhamento. Não, mas essa parte aí é interessante, porque existe um organograma, né? Então, vamos lá. Fica à vontade. Olha, realmente não achei aqui, assim, mas eu vou só mostrar esse quadro aqui, então. Esse aqui é um quadro de fatos jurídicos. Daria todo um detalhamento com mais calma, mas o que eu queria destacar aqui é que entre os fatos jurídicos, ou seja, quais são os fatos com aptidão a produzir efeitos na ordem jurídica? Constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas. Então, a gente tem fatos naturais, fatos voluntários. Dentro dos voluntários, a gente tem fatos lícitos, fatos ilícitos. O que me importa aqui hoje é mostrar que os fatos voluntários lícitos têm aptidão a produzir efeitos jurídicos. E qual é o grande fato voluntário que a gente estuda no direito civil? O negócio jurídico. E o negócio jurídico se caracteriza justamente pela primazia da vontade. Então, o negócio jurídico é justamente a declaração de vontade de uma pessoa com aptidão a produzir efeitos vinculantes na ordem jurídica. É por isso que é tão importante estudar o negócio jurídico e a rigidez da vontade. Então, o que eu quero propor com esse raciocínio é que a gente perceba que o negócio jurídico é um fato com aptidão a produzir efeitos jurídicos e que o negócio jurídico é uma declaração de vontade. E aí a gente percebe que a matéria é muito grave, na verdade, porque a gente diz que uma pessoa é capaz de produzir efeitos jurídicos a partir de sua vontade. Para que isso faça sentido, a gente tem que ter certeza que a vontade da pessoa está correta, que aquilo foi exatamente o que ela queria, que ela não incorreu em erro, que ela não foi induzida a erro, que é a noção de dolo, que ela não foi coagida e assim por diante. Então, é nesse contexto de proteção da liberdade das pessoas e de promoção da vontade individual que a gente estuda os vícios do consentimento. Por isso que é tão importante essa série que o Dr. Alencar propôs para a gente. A gente consegue também perceber com isso a diferença entre vícios do consentimento e vícios sociais. O Dr. Felipe Quintela já pôde tratar disso na apresentação inicial da nossa série. E aí, só relembrando brevissimamente, vícios do consentimento são aqueles defeitos do negócio jurídico em que a vontade declarada por uma pessoa não é exatamente a vontade interior dela. Então, a pessoa declara uma vontade que não é exatamente o que ela quer. E por que ela declara uma vontade que ela não quer? Às vezes ela faz isso porque ela incorreu em erro. Ela acreditou que a situação real era uma, mas era outra. Então ela se equivocou. Essa é a hipótese de erro. Ou então pode ser que ela declare uma vontade diferente da sua vontade interior porque foi induzida a erro, que é justamente a nossa preocupação hoje, sobre dolo. Pode ser que ela declare uma vontade diferente da sua porque foi coagida moralmente. Esse é o caso de coação. Enfim, então nos vícios do consentimento, a gente percebe que a pessoa declara uma vontade diferente da sua vontade real, ou daquela que seria a sua vontade real se ela não tivesse incorrido em falsa representação da realidade. Esses são os vícios do consentimento. Vícios sociais não são um problema de formação da vontade, na verdade. Os vícios sociais mostram um problema entre a vontade da pessoa, que foi uma vontade declarada, então aqui não tem essa divergência de vontade subjetiva e declarada. Então, o vício social é divergência entre a vontade da pessoa e determinações da ordem jurídica. Bom, feito esse brevíssimo esclarecimento, hoje a gente trata de um vício do consentimento, especificamente o dolo. O dolo pode ser entendido aqui por nós, preliminarmente, como uma situação de indução ao erro. Então, incide em dolo a pessoa que é induzida a uma falsa representação da realidade. Então, ela é induzida a erro. Então, as noções de erro e dolo estão muito próximas. O Código Civil não contém uma definição do que é dolo. Ele só diz para a gente as consequências do dolo. E aí eu acho que o Código de Defesa do Consumidor ajuda a gente a entender o que é dolo, quando ele define publicidade enganosa. E aqui, gente, eu não estou falando que publicidade enganosa é igual a dolo, de jeito nenhum. E a relação entre publicidade enganosa e dolo poderia gerar mil questionamentos. Mas eu acho que a redação do CDC sobre publicidade enganosa tem um elementozinho importante do que é o dolo para a gente. Eu estou me referindo especificamente ao artigo 37 do CDC.
O artigo 37 diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. A gente conhece. E aí o parágrafo 1º do artigo 37 do CDC prevê: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor. E aí essa noção que eu queria aproveitar. Então, é enganosa a informação capaz de induzir em erro o consumidor. Trazendo isso para o direito civil como um todo, essa é mais ou menos a noção de dolo, que é um determinado vício do consentimento que consiste em indução ao erro. A pessoa é induzida a uma falsa representação da realidade. E é induzida por quê? Pode ser por várias razões. Assim, em exemplos também muito introdutórios, a gente poderia imaginar: estou negociando a compra de um carro, e aí o vendedor fala que o carro está em ótimo estado, que acabou de passar por revisão. Eu acredito e compro o carro acreditando na declaração de vontade do vendedor. E aí, uma vez que eu recebo a chave do carro e vá lá começar a usá-lo, eu descubro que não foi feita revisão, o carro está em péssimo estado de conservação. Claro que alguém poderia dizer: Rodrigo, você é maluco de comprar o carro sem ter testado antes. Ok, isso é um outro ponto. Mas olhando para a rigidez da formação da vontade, a gente diria: poxa, o Rodrigo, comprador, foi induzido a erro pelo vendedor, porque o vendedor afirmou que tinha feito revisão e que estava o carro em bom estado de conservação, e isso não era verdade. Então, essa é a situação de dolo, quando uma parte induz a outra a erro. Pode ser por ação ou por omissão. A gente vai voltar a ver isso. Como é que seria esse dolo por omissão? A gente logo vê isso no Código Civil também. Por omissão seria: eu, comprador, viro para o vendedor e falo: vendedor, adorei o carro, percebi que ele está em ótimo estado de conservação, imagino que você tenha feito todas as revisões, então, fechado, vamos fechar o negócio. E aí o vendedor, malandramente, fica quieto. Quando o vendedor fica quieto, ele omite informação essencial para a formação do contrato. Isso é dolo. Então, com isso a gente consegue entender qual é a noção geral de dolo como vício do consentimento. E aí eu passo agora, que a gente já entendeu a ideia preliminar do que é dolo, eu passo a tentar mostrar o que talvez não seja dolo e quais são algumas possíveis confusões na matéria. Bom, o dolo, nesse sentido estrito que a gente está enfrentando, é um vício do consentimento, que consiste em indução ao erro. Então, alguém induzido a erro. Inclusive, doutor, desculpe me interrompê-lo, perdão, falei que interromperia durante... Já até depois, só para você anotar aí, uma pergunta do doutor Felipe Quintela, porque ele, na outra aula dele, ele falou sobre a divergência entre omissão dolosa e erro. Ele pediu para você explicar depois para ele se você pudesse explicar o que você entende, né? Se você acha que existe uma diferença entre omissão dolosa e erro, caso se entenda, este deve ser cognoscível. Até deixou aqui já, falou: vou dar uma aula agora, mas deixa essa pergunta para ele que eu quero ver depois. Ele, tá bom, vou deixar a pergunta aqui. Tá certo? Eu acho super difícil responder isso, na verdade, porque a consequência não vai mudar tanto assim, né? Porque os dois são vícios de consentimento, geram anulabilidade do negócio. Parece que a origem da diferenciação do Código Civil parte da iniciativa. Então, quem foi o causador inicial daquela falsa representação da realidade? Se o próprio agente, por conta própria, sem interferência do outro contratante, tiver incorrido em erro, seria uma situação de erro, puramente erro. Por outro lado, se a iniciativa daquela falsa representação partiu da contraparte, seria mais fácil falar em dolo. Mas, enfim, a pergunta é super dramática, porque se a gente exige que o erro seja recognoscível, eu então diria assim, para concluir a resposta do Dr. Felipe, o erro tem que ser recognoscível. O que é diferente de dizer que o erro foi recognoscido. Talvez essa seja a última resposta. Eu nunca tinha pensado na pergunta, mas talvez seja. Para o erro, a gente tem que demonstrar que ele podia ser percebido pela outra parte. Mas, perceba, basta que ele possa ser percebido. Isso é diferente de falar que a outra parte percebeu. Se a outra parte percebeu efetivamente, aí talvez já se configure o dolo por omissão. Eu acho que talvez seja por aí a resposta. Então, se a pessoa só tinha condições, erro. Mas se ela efetivamente percebeu e ficou quieta, já viraria um dolo por omissão. Enfim, eu não tinha pensado nisso, mas espero então que o doutor Alencar e o doutor Felipe concordem. Tem sentido isso? Sim, sim. Perfeitamente, porque, querendo ou não, parte
depende da parte, né? Enquanto o dolo depende de quem utiliza do dolo, do caso do erro, parte de quem efetivamente errou, não observou o fato em si. Mas é isso aí, né? Observação. Vai, fica à vontade, doutor. Depois eu vou até falar aqui depois sobre o caso de compra e venda na planta. Isso é muito utilizado, o dolo. Inclusive, quando o corretor não sabe a data de entrega da obra, e aí ele fala que vai entregar daqui 6 meses, e a obra, na verdade, está atrasada 5 anos, e falta mais 3 para entregar. Mas fica à vontade, depois eu não vou voltar sobre isso. Tá bom. E aí, ainda nesse nosso esforço de precisão conceitual sobre o dolo, eu diria, o dolo, em sentido estrito, para a gente hoje, é um vício do consentimento que consiste em indução ao erro. Essa é a noção estrita de dolo. Mas a gente também poderia falar em dolo no sentido lato, mais amplo. E aí, o dolo poderia ter vários sentidos. Então, o que eu queria discutir agora é, basicamente, que a gente pense se o dolo se confunde ou não com algumas palavras que são muito recorrentes para a gente que atua no direito privado. Então, as 3 palavras seriam malícia, intenção e má-fé. Isso eu queria propor da gente discutir. Dolo é malícia? Dolo é intenção? Dolo é má-fé? Começando pela malícia. Dolo significa malícia ou dolo pressupõe malícia? Esse aqui é um ponto muito sensível da matéria, porque se a gente olhar os manuais, os clássicos e também os contemporâneos, para falar a verdade, normalmente a definição de dolo é de que o dolo seria a conduta de uma parte que induz maliciosamente a outra a uma falsa representação da realidade. Então, uma parte induz maliciosamente a outra a erro. E aí, se ela induz maliciosamente, o que a gente percebe? Tem um elemento de malícia na história. E aí o dolo estaria relacionado com a malícia. Essa diferenciação aparece também numa outra distinção clássica na doutrina, que é entre dolos bonus e dolos malus, do latim. Dolos bonus e dolos malus, seria dolos bom ou mal. Por que se fala de dolos bom ou mal? Porque assim, existe o dolo que realmente pretende induzir alguém a uma falsa representação da realidade e gerar algum tipo de benefício para a pessoa que fez essa indução ao erro. Então, dolos malus é esse, em que eu sou o vendedor e eu omito uma informação importante. Ou então eu deliberadamente minto sobre uma informação importante do bem que eu estou vendendo. Esse seria o dolos malus. Dolos bônus seria uma espécie de mentira, mas que não pretende propriamente gerar vantagem para si próprio e nem prejudicar outra parte. E um exemplo clássico assim, de dolos bônus é aquela propaganda do vendo o melhor pastel do mundo, tem o carro mais bonito do mundo, esse é o carro mais confortável. Enfim, quanto mais detalhado, mais dramático definir se isso é dolos bônus ou malos. Mas então a doutrina normalmente diz que esse exagero, que é característico das peças publicitárias, inclusive, não seria por si só um elemento de invalidade do negócio jurídico, porque não haveria malícia na história. Bom, eu, modestamente, acho que a gente pode revisitar esse entendimento e se perguntar, o dolo realmente precisa envolver malícia? Eu confesso que eu tendo a achar que o dolo não necessariamente precisa envolver malícia. Eu acho que bastaria indução ao erro. O próprio Código Civil não fala em malícia. Acho que isso seria um ônus muito gravoso para a vítima. Assim, o contratante não precisa demonstrar que o outro quis maliciosamente prejudicá-lo. Me parece que basta demonstrar que houve uma indução a erro. Se essa indução foi culposa ou não, enfim. Mas, assim, é bom deixar claro que a definição mais tradicional e que continua sendo aplicada é de que o dolo é uma indução maliciosa a erro. Eu só quis levantar uma problematização para a gente. Relacionada a essa ideia, existe uma outra, que é dolo é igual a intenção. Então, o dolo tem que ser algo intencional. E aqui, de novo, eu acho que é o mesmo tipo de confusão em relação à malícia, porque não me parece que o determinante para o Código Civil seja que o dolo tenha sido intencional, deliberado. Eu não sei, assim, a gente pode sustentar isso, mas também daria para dizer outra coisa. A intenção de prejudicar, na verdade. Isso. Mas o que eu fico me questionando é assim, e se a pessoa não teve intenção de prejudicar, mas ela omitiu uma informação essencial e com isso prejudicou? Para poder, na verdade, vou tentar até voltar ao caso, né? Por exemplo, é o caso de um contrato de compra e venda, ao qual o vendedor não sabia a data da entrega do imóvel, a obra já estava atrasada, ele fala que, conforme disseram para ele,
o imóvel vai ser entregue no máximo em 6 meses, mas, na verdade, a previsão de conclusão da obra é daqui 2 anos, ou daqui 1 ano. Ele não sabe. Como ele não sabe, ele não está, a intenção dele não é de prejudicar, mas para poder efetuar a venda, ele deu uma informação errada, uma informação falsa para poder atingir o objetivo dele. Eu acho que seria mais ou menos isso, é isso? Eu concordo. É isso, exatamente. E aí, esse negócio é anulável por dolo? Sim, sim. Não preciso demonstrar que aquele agente teve intenção específica de me prejudicar e de gerar vantagem e tal. Eu acho que basta demonstrar que houve indução ao erro. Porque, no fundo, o que eu tento dizer com isso? A preocupação do legislador aqui me parece ser a rigidez da vontade de quem declara essa vontade. Ou seja, eu comprador. A minha vontade foi perfeita ou ela foi maculada por alguma razão? Eu acho que ela foi maculada por uma razão. Porque a outra parte deveria ter informado um elemento essencial. Enfim. Mas, assim, essa que é a nossa problematização aqui. E aí eu acho que, às vezes, existe uma confusão de todo mundo, assim, tipo, de nós, do legislador também, de todo mundo, do dolo como vício do consentimento, comparado com outro dolo, que é um dolo que a gente usa mais quando fala de responsabilidade civil e criminal também. Quando a gente discute se uma conduta foi dolosa. Quando foi dolosa ou foi apenas culposa. Ou seja, a pessoa teve intenção ou foi puramente uma situação de imprudência, imperícia ou negligência. Mas esse dolo tem um outro sentido, no meu modo de ver. Assim, é um sentido de definir a intenção da pessoa que pratica um determinado ilícito. Então ele agiu com culpa ou agiu com dolo, enfim, esse tipo de questionamento. Eu acho que para a formação aqui, para o nosso entendimento sobre vício do consentimento, o foco não é a pessoa que mentiu, no final das contas. Acho que o foco é a pessoa que declarou vontade diferente da vontade que seria sua vontade real. E por que ela declarou vontade diferente da sua vontade real? Porque foi induzida a erro pela conduta da outra parte. Enfim, então, em outras palavras, eu nunca li isso exatamente, mas assim, eu tendo a achar que o dolo, vício do consentimento, pode ser oriundo de uma conduta culposa da contraparte. Não necessariamente uma conduta dolosa. Enfim, é um questionamento. Mas eu acho que o dolo que eu sofro não necessariamente decorre de uma conduta dolosa da outra parte. Mas ou seja, dolo seria sui generis, dolo e culpa nesse caso aí, né? É isso, porque são sentidos diferentes de dolo mesmo. Um dolo é sobre a intenção de alguém que pratica um ilícito, e o outro dolo é vício na formação da vontade de alguém que declara essa vontade. Enfim, perfeito. Mas é meio complexo. Isso também eu não acho muito claro assim, não. Estou tentando trazer uma problematização para a gente. E uma outra questão conceitual que a gente também poderia levantar aqui é sobre a má-fé. Então, dolo é igual a má-fé? Aqui eu acho mais tranquilo até, talvez, eu não sei. Enfim, mas eu diria assim, que não, o dolo não é exatamente uma situação de má-fé. E, de novo, depende do que a gente chama de má-fé. O sentido mais clássico no direito civil para má-fé é aquele de má-fé subjetiva oposta à boa-fé subjetiva. E aí, isso a gente vê principalmente lá nos efeitos da posse. Quando a gente vai discutir a situação do possuidor, então ele foi possuidor de boa-fé ou de má-fé? E assim, o que significa boa-fé ou má-fé? Eu sei que, às vezes, assim, a gente quase que tem uma tentação de pensar que má-fé é o cara mau caráter. E boa-fé é o bonzinho da história. Mas, assim, não é isso. A definição não é essa. Má-fé significa a pessoa agiu consciente de um vício. Ou seja, ela tem noção da existência de um vício, ela tem consciência. E boa-fé, estado de boa-fé é a pessoa que age sem ter consciência de um vício. E lá nos efeitos da posse isso é importante para definir, a pessoa sabia do vício na cadeia de transmissão da propriedade ou não? É esse tipo de discussão. É uma coisa que as pessoas confundem muitas vezes posse de boa-fé e de má-fé com outros elementos de posse, né? Que é a posse clandestina, a posse precária e a posse com utilização da força, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Até elas falam, gente, não confunda uma coisa com outra, mas é muito comum acontecer. É verdade. É uma confusão entre posse injusta e posse de má-fé, né? É isso aí. Posse injusta, é isso aí. Então, é muito comum isso acontecer. Eu dei aula de direito das coisas durante 3, 4 anos e é muito comum acontecer isso. E aqui na nossa matéria de teoria geral do direito civil, eu diria, o dolo não envolve necessariamente uma fé, assim, acho que não é essa exatamente a discussão. Enfim, e outra observação que não é nosso tema exatamente, mas acho que não custa nada a gente lembrar também, só para questão de rigor técnico nas nossas peças mesmo, né? Que não é correto falar em má fé
quando a gente quer dizer que alguém violou a boa-fé objetiva. Só uma observaçãozinha. Porque na dogmática do direito civil, má-fé é o oposto de boa-fé subjetiva. Então, boa-fé, está de boa-fé quem não conhece o vício, está de má-fé quem conhece o vício. Quando a gente fala de boa-fé objetiva, a gente não pode falar boa e má-fé assim, são outras noções. A gente falaria, fulano agiu conforme a boa-fé, fulano agiu contrariamente à boa-fé objetiva. Enfim. Gostei dessa diferença. Eu acho que é uma coisa que ajuda-se a pensar nisso. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais, a gente passa a ver as regras do Código Civil. Eu vou tentar destacar os pontos mais importantes. O Código Civil disciplina o dolo nos artigos 145 até 150. Eu vou começar pelo 147, na verdade. O artigo 147 traz a previsão importante para a gente de que o dolo pode se dar por ação ou por omissão. Então, o dolo por ação é esse que decorre de uma conduta comissiva da pessoa. Então, alguém assume uma determinada conduta, declara alguma coisa e, com base nessa conduta, a outra parte é induzida a erro. Então, aqui é o caso do vendedor que mente sobre as condições do carro, mente sobre as condições do imóvel. Isso é dolo por ação. Dolo por omissão é o silêncio intencional. Então, a pessoa omite uma informação essencial para a celebração do negócio. Se o dolo for por ação ou por omissão, tanto faz para a gente. Os dois acarretam a anulabilidade do negócio. Então, o importante é a gente saber que o dolo não necessariamente se dá por ação. Pode ser por ação ou por omissão. Isso é o que mostra para a gente o artigo 147 do Código Civil. Doutor, diga. Estou com uma pergunta aqui da doutora Bruna Lira Duque, que é a nossa fala, ela que trouxe todos vocês aí para essa série. Ela até, já que você está falando do dolo por ação, vou deixar a pergunta aí. Cláusulas obscuras ou imprecisas podem ser enquadradas como dolo? Interessante. Eu confesso que eu acredito que sim, inclusive se utilizando com a defesa do consumidor, né? Aquele artigo 37, né? Porque... Verdade. E isso aí é passível de nulidade, né? Artigo 51 também tem essas aplicações. Mas fico aí à vontade do senhor, mas vamos ver. Não, eu concordo, sigo o relator. Eu concordo, sigo o relator. É isso. Eu concordo, eu acho que as cláusulas obscuras ou imprecisas podem ser, assim, só para explicar para o pessoal, o que eu acho que está por trás da pergunta da doutora Bruna, uma parte, normalmente aquele que é o estipulante no contrato de adesão, ou seja, a empresa que prepara o contrato, coloca uma cláusula. Essa cláusula ainda não é efetivamente a cláusula do contrato, porque tem que ser aprovado pela outra parte. Só que quando o estipulante coloca aquela cláusula contendo uma determinada informação, eu acho que sim, a gente pode dizer, olha, isso está induzindo o aderente a erro, porque o aderente acredita naquela declaração de vontade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer se a gente olhar só a cláusula em si não é um dolo, né? Claro. Mas uma cláusula predisposta por uma parte induzindo a outra a erro, acho que sim, faz todo sentido falar que pode ser uma hipótese de dolo, sim. Eu posso até, eu acho que, se o doutor permite, fazer uma pequena análise sobre isso, eu acho que depende também até da pessoa que está assinando, né? Existem contratos, você falou até no contrato de adesão, acho que isso é até mais importante. Nos contratos paritários eu não vejo tanto essa questão da cláusula, porque existe uma paridade de armas entre conhecimento, entre a situação das partes. Mas no contrato de adesão, inclusive em contratos em que a parte, né, o consumidor, falando de consumo em si, ele tem um conhecimento, né, um pouco menos de vivência, senão é muito vulnerável, né? A vulnerabilidade dele na relação é muito grande. Eu acho que essas cláusulas, essa tendência de dolo, ela é um pouco até maior, porque as pessoas não têm mínimo de conhecimento. Já vi cláusulas de contrato que falam que o prazo de entrega de obra, para você ter ideia, falando do direito imobiliário, começa a partir do momento do contrato de assinatura entre a construtora e a instituição financeira. A pessoa que vai assinar aquilo não tem nenhum de conhecimento que esse aí é o contrato entre o banco e a construtora que está registrado no cartório. A pessoa não sabe nem data de entrega. Então, eu vejo isso também. Mas é mesmo. Não, faz todo sentido. Não, inclusive, com base nisso, né, eu acho que vale a gente lembrar também de uma novidade da Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei do final do ano passado, 2019, que fez algumas alterações no Código Civil, e aí uma delas, no artigo 113 do Código Civil,
que traz critérios de interpretação do negócio jurídico. E aí o artigo 113, parágrafo 2º, e o último inciso agora trata de uma regra que é muito curiosa, né? Dizendo que se a cláusula do contrato for ambígua, ela deve ser interpretada de modo contrário a quem a redigiu. Isso é uma coisa meio curiosa. Porque antes a gente tinha esse tipo de entendimento para os contratos de adesão, mas agora o legislador estabeleceu como uma regra geral lá na interpretação do negócio jurídico. É o artigo 113, parágrafo 1º, inciso 4. Então, a interpretação do negócio deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E eu nem acho que isso resolva tudo não, tá, doutor Alencar? Porque eu acho que esse inciso foi pensado para uma hipótese em que a cláusula seja ambígua. Mas, às vezes, a cláusula não é ambígua. Ela é clara, mas ela é muito ruim. Ela induziu a erro. Enfim, é o que a gente está falando, né? Mas acho que esse é um elemento legal para a gente lembrar também. Bom, outra regra do Código Civil sobre o dolo, que eu acho também é bastante importante, é a dos artigos 145 e 146 do Código Civil. O 145 é aquele que diz assim: são os negócios jurídicos anulados por dolo quando este for a sua causa. Como assim, não? O que significa isso? Quando o dolo for a sua causa. O que a doutrina diz sobre isso? Que esse artigo é o que estipula que o dolo, para tornar anulável o negócio jurídico, deve ser um dolo essencial ou principal. Então, deve ser um dolo sobre uma informação tão importante a ponto de a gente concluir que o negócio jurídico não se formaria se o agente soubesse a realidade dos fatos. Esse que é o raciocínio. Então, a gente tem que pensar assim: o comprador teria feito aquele contrato de compra e venda mesmo se ele soubesse a verdade? Teria ou não teria? Ele não teria celebrado aquele contrato se ele soubesse a verdade. Então, esse é um dolo essencial. Torna anulável o negócio. Mas, às vezes, a gente vai estar diante de situações em que o agente faria um negócio de qualquer modo. Ele faria. Então, ele ainda assim celebraria o negócio. Mas ele celebraria em outras condições. Então, poderia ser o caso em que eu, comprador do carro, eu estava tão interessado naquele carro que eu compraria o carro de qualquer modo. Porém, se eu soubesse que ele não passou pela última revisão, eu cobraria uma redução do preço. Então, eu celebraria o contrato, mas eu exigiria uma redução do preço. Ou então eu exigiria uma outra contrapartida, do tipo, alguma garantia por parte do vendedor, ou que ele assumisse a responsabilidade de fazer uma reparação, um reparo no imóvel ou no carro, enfim. Ou seja, no dolo essencial, eu não celebraria o negócio se eu soubesse a verdade. No dolo acidental, eu celebraria, só que em outros termos. Como é que o Código Civil trata disso? Ele diz, 145, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for sua causa. Então, se o dolo for essencial, o negócio pode ser anulado, inteiramente anulado. Por outro lado, se o dolo for acidental, o que acontece? Artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. E é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. O que o legislador quer dizer para a gente aqui? Diante de dolo acidental, não cabe a anulação do negócio. É isso. Então, se o dolo for puramente acidental, e isso pode ser uma estratégia de defesa, dependendo de quem for o nosso cliente, a gente vai dizer, olha, não há dolo. Mas ainda que haja dolo, o dolo é puramente acidental. E, portanto, não enseja a anulabilidade do negócio. É isso de raciocínio que a gente pode ter na prática. Outro ponto, ainda no Código Civil, dolo de terceiro e dolo do representante. O que acontece aqui? Desculpa, doutor Rodrigo. Desculpa, doutor Rodrigo. Só, porque já que você está falando, vamos parar aí nesse dolo essencial. É uma coisa que eu li, eu acho que, salvo engano, eu estou até com livros deles aqui próximos. Eu não sei se foi no livro do doutor Anderson Schreiber ou se não no livro do Marco de Mello. Mas eles fazem uma crítica muito grande na questão do dolo, exclusivamente no dolo essencial, porque se trata do conteúdo probatório. Porque como é que você vai comprovar de que a pessoa não teria feito, né, uma compra, uma aquisição, ou se não uma alocação, qualquer coisa que seja? É difícil para você nos autos do processo. Eu tenho um caso no escritório exatamente nesse sentido, né? Eu tive que levar... É complicado você levar isso no processo. Tem que levar uma testemunha para comprovar que a pessoa estava olhando outro imóvel e que, se a data da entrega fosse exatamente aquela que aconteceu e não aquela que o corretor vendeu, ele teria comprado outro imóvel.
Entendeu? É difícil, é a crítica que eu não lembro, acho que foi eu acho que o Anderson o Anderson é muito crítico a algumas questões do código. Então, é uma coisa que eu verifiquei que foi dito e é uma realidade. Como é que você vai levar aos autos o conhecimento de que você teria feito a compra de um outro negócio se você tivesse conhecimento do dolo naquele negócio? É muito difícil você levar isso. Inclusive, salvo engano, acho que é o dolo em si. Eu acho que é o dolo. Depois até faço questão de analisar e de retornar na próxima oportunidade. Não existe no STJ julgamento sobre a matéria, porque a matéria é tão subjetiva, é tão de elemento probatório, que você não consegue fazer isso. Não existe isso, só fica adstrito aos tribunais, né, aos tribunais regionais. Mas é só deixar essa observação, não sei o que o senhor tem a dizer com isso, mas fica à vontade. Doutor. Verdade. Eu concordo, eu acho que faz todo sentido a ressalva mesmo. Já li isso também e realmente acho que condiz com a crise da nossa realidade. Como é que vai provar o que a pessoa faria ou não faria? Assim, o problema, cá entre nós, essa matéria inteira é dramática, né? Porque a gente fala de vício do consentimento. A gente está discutindo a hipótese de divergência entre a vontade declarada e a vontade real da pessoa. Como vamos saber a vontade real da pessoa? Então, eu só estou querendo dizer que eu acho que isso é dramático na matéria inteira de vício do consentimento. E eu concordo que é ainda mais dramático aqui. Como que eu vou mostrar que esse dolo foi determinante, sobre um elemento determinante ou não? Assim, é claro que uma ideia tipo a de testemunha, como o doutor Alencar indicou, é excelente. E aí mostra um advogado preparado para ganhar em juízo. Mas se não for... Não, mas é verdade. Mas se não for com algum elemento de prova tão forte assim, eu acho que a saída seria discutir uma coisa um pouquinho mais em tese, assim, mas de um caráter objetivo. Quais são os elementos essenciais desse negócio? Quais são as circunstâncias mais características desse contrato e quais são aquelas prestações acessórias? Algo nesse sentido. Não, Enfim, mais programático mesmo. E esse caso, para você ter ideia, existem mais 10 a 15 casos parecidos com esse que eu tenho aqui no escritório, doutor. Nesse caso, eu consegui porque ela tinha conversa de e-mail com o corretor, tinha folders de outras obras, tinha uma testemunha, então, conversas de e-mail, então, conseguimos levar o elemento probatório. Mas pergunto, quem em sã consciência, normal, no mundo normal que a gente vive, fica procurando vários imóveis, guardando o folder de outro, tendo conversa de prazo e guardando testemunha para poder levar em juízo? Ninguém compra alguma coisa dessa pensando numa situação, num prejuízo. Ninguém pensa. Na hora que você está comprando um negócio desse, você não para. Não, vamos nos cercar de elemento probatório para a possibilidade de dolo eventual. Meu Deus, essencial, desculpe. Dolo essencial. Pelo amor de Deus, é difícil, realmente. Fica essa crítica aí do Anderson. Estou até com o livro dele aqui na minha frente. Aí, do Anderson falando sobre a matéria. Mas fica muito bom. À vontade. Pode continuar. Bom, outro ponto da disciplina do Código Civil é o dolo de terceiro e dolo de representante, né? Então, assim, antes de falar dos artigos, por que o legislador se preocupou em tratar de dolo de terceiro e dolo de representante? Vamos imaginar que eu quero comprar um imóvel e que quem está me vendendo agora não é uma construtora, é o doutor Alencar. Então, o doutor Alencar, que certamente não faria isso na realidade, mas aqui num exemplo fictício, está me vendendo um imóvel e ele, na verdade, está querendo omitir uma circunstância importante. Pode ser algum problema estrutural no imóvel, uma coisa que eu não consiga nem descobrir numa primeira visita, mas que ele já sabe que está acontecendo, que pode prejudicar o imóvel a qualquer momento. Mas ele deixa quieto isso, ele não conta. Só que para não configurar o dolo dele, o que ele faz? Ele coloca um terceiro na história, pode ser um representante dele, um advogado dele, enfim, alguém para tratar em nome dele. E aí essa pessoa mente para mim. Então ela pode mentir propriamente ou omitir, né? Como a gente viu, dolo por ação ou por omissão. Fato é que eu sou induzido a erro e eu acredito que o imóvel está em perfeitas condições. Aí, tempos depois, ao descobrir a realidade, eu promovo uma ação anulatória. E aí, o que o doutor Alencar alega em defesa? Ele fala, não, eu não fiz nada. Quem fez foi um terceiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, entendeu? Esse seria um argumento de defesa. Falar, não fui eu que pratiquei o dolo, foi um terceiro, foi um representante meu. Enfim, talvez intuitivamente a gente já perceba que esse argumento não merece prosperar, né? E o Código Civil concorda. O Código Civil trata disso nos artigos 148 e 149. No 148 ele diz, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro
se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Seria o nosso caso. E pode ser que nem seja um terceiro propriamente, pode ser que seja um procurador do nosso doutor Alencar, do vendedor. Então, ele constitui um procurador, um representante para atuar no negócio. Aí o 149 trata desse dolo do representante, dizendo: o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Mas por que, Rodrigo, que na representação convencional, o representado, que é o vendedor da história, responde solidariamente com o representante, que foi quem falou a mentira? É um motivo simples. O representante atua em nome do representado. É como se nem existisse um representante na história. Então, pela representação, pelo Instituto da Representação, o representante manifesta a vontade em nome do representado. Por isso que, na verdade, não é um caso de um dolo de terceiro. E o Código Civil foi correto aqui ao diferenciar. Dolo de terceiro está no 148. Dolo do representante está no 149. Por quê? O representante não é um terceiro propriamente. Ele é como se fosse a boca que profere a vontade, que manifesta a vontade do seu representado. E aí, se alguém tiver curiosidade, por que o legislador diferenciou representação legal e representação convencional? A razão é simples, assim, eu acho que faz sentido, é justa, porque na representação convencional, o representado escolheu livremente quem ele quer ter como representante. Se esse representante fizer uma besteira qualquer, o representado tem que responder solidariamente. Faz todo sentido. Então ele assume totalmente o risco disso. É diferente do que acontece na representação legal. Porque na representação legal, o representado não escolheu o representante. É o caso dos filhos representados pelos pais no exercício do poder familiar, por exemplo. Então, o representado não escolheu. Então, seria injusto que ele respondesse solidariamente. Então, na representação legal, o representado só responde até a medida do proveito que ele tiver oferido. Por isso que o 149 diferencia a representação legal da representação convencional. Bom, e aí o nosso último artigo das regrinhas específicas do Código Civil sobre a matéria é o artigo 150, que trata do dolo recíproco ou enantiomórfico, que é um nome que não se usa muito. Eu descobri ontem, aliás, conversando com um grande amigo, o professor Eduardo Nunes de Souza, professor da UERJ, e aí ele estava me falando sobre o dolo enantiomórfico. Eu realmente não conhecia. Enfim, mas esse aqui é o dolo recíproco. Dolo recíproco é a situação em que as duas partes induzem as outras a erro. Então, cada uma delas omite informações ou mente sobre informações, induzindo a outra a erro. Aí o que acontece nessa situação? Imagina, os dois mentiram. Aí um deles vai tentar anular um negócio. Então seria meio cara de pau, né? Então o Código Civil concorda, é cara de pau. Ele diz, 150 do Código: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Que é óbvio, assim, a ideia por trás disso ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Não seria justo. Então, se as duas partes praticaram dolo, o negócio vai permanecer válido. O legislador não admite que alguém que agiu de um modo errado ainda tente voltar atrás. Então, esse é o entendimento aqui do dolo recíproco. A gente poderia dizer, os dolos se compensam. Essa é uma expressão que se usa muito em doutrina. Os dolos se compensam. Então, se as duas partes praticaram dolo, os dolos se compensam e o negócio permanece válido. Isso que é o que diz o 150. Existe uma controvérsia aqui na doutrina para definir se os dolos se compensam também quando um dolo for essencial e o outro for acidental. Então, uma parte omite informação. Eu não pensei nisso. Uma parte omite uma informação que é essencial para a formação do negócio e a outra omite uma informação que não é tão essencial, é uma informação acessória. E aí tem uma controvérsia na doutrina. Alguns autores sustentam que, se os dolos não são da mesma natureza, ainda assim poderia ser anulado com base no dolo essencial. Isso é um entendimento. Mas me parece que a maior parte da doutrina entende que tanto faz a natureza do dolo. Então, os dolos são compensáveis, né, e o negócio fica válido se os dois forem essenciais, os dois acidentais, ou um essencial e um acidental, tanto faz. Nesse sentido, por exemplo, eu destaquei alguns autores: Carvalho Santos, Clóvis Bevilacqua e Silvio Rodrigues, para falar alguns dos nomes mais clássicos da nossa doutrina. Todos eles vão nesse sentido, de que os dolos se compensam, mesmo se um for essencial e outro acidental. Mas essa é uma discussão. Eventualmente, dependendo do caso, a gente poderia levantar uma linha de defesa diferente, né?
Bom, e em qualquer desses casos, qual é a consequência da existência do dolo? O negócio jurídico é anulável, que é o que prevê o artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Artigo 171, inciso 2, prevê que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de dolo. E por ser anulável, a gente tem todas aquelas regras próprias que o Código prevê. Eu não vou ler aqui agora, só para indicar para quem tiver interesse. Primeiro, o negócio anulável pode ser confirmado ou ratificado. Isso está previsto nos artigos 172 até 176. É diferente da nulidade, porque o negócio nulo não pode ser confirmado. Já o negócio anulável pode ser confirmado. Outra diferença é que o negócio anulável não pode ser invalidado de ofício pelo juiz. Isso está previsto no artigo 177 do Código Civil. Então, o juiz não pode pronunciar de ofício a anulabilidade. O juiz só pode pronunciar de ofício a nulidade. É outra diferença de tratamento. Né? E outra diferença também é que o negócio jurídico anulável se sujeita a um prazo decadencial, ao passo que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo. É outra diferença. Isso tudo para dizer que o dolo, tal como os demais vícios do consentimento, é uma hipótese de anulabilidade. Então tem essas regrinhas próprias, vale a pena a gente olhar o Código Civil. E aí com isso eu passo agora ao penúltimo tópico da nossa apresentação, sobre decadência. Bom, o negócio jurídico está inquinado de dolo. Qual que é o prazo, então, que a parte tem para promover a anulação desse negócio jurídico? O prazo é de 4 anos. E aqui só frisando o que eu acabei de falar. Se fosse um caso de nulidade, não haveria prazo específico. Mas como é anulabilidade, existe um prazo decadencial. Então, qual que é o prazo decadencial para exercer esse direito potestativo de anulação do negócio? O prazo decadencial é de 4 anos. Isso está previsto no artigo 178 do Código Civil. Então, 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. 4 anos. Então, o prazo decadencial é simples, 4 anos. A nossa dúvida seria qual o termo inicial? Então, quando começa a correr o prazo de 4 anos? Aí diz o artigo 178. É de 4 anos o prazo contado, inciso 2, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, o prazo decadencial é de 4 anos e o termo inicial é a data da celebração do negócio. É isso. O Código Civil é bastante claro nesse ponto. Eu preciso registrar, modestamente, uma crítica sobre a definição do termo inicial. Por quê? Imagine o seguinte, eu celebro um contrato induzido a erro. Então, eu não sabia uma determinada circunstância essencial para aquele contrato. Mas eu demoro a descobrir, obviamente, na data em que eu celebrei o contrato, eu não sabia disso. Então, se o prazo decadencial começa a correr na data do contrato, é um pouco injusto, porque eu fui enganado, eu não conheço aquele vício. Talvez eu só descubra anos depois. Então, dizer que o prazo começa a contar da data da celebração do negócio, eu acho um pouco delicado. A gente poderia invocar aqui dois brocardos ou expressões latinas que aparecem em matéria de prescrição. A mais famosa é a accionata. Eu até fiz um artigo com o professor Eduardo Nunes de Souza, que eu mencionei agora há pouco, tentando mostrar que o que a gente chama de accionata no Brasil, na verdade, não é o que historicamente se chamou de accionata. Então, a gente até disse que no Brasil existe uma accionata à brasileira. Enfim, mas a gente poderia invocar essa ideia de accionata à brasileira para dizer que se a pessoa não teve condições de agir, o prazo não pode correr. Então, esse seria um primeiro raciocínio. E uma outra expressão que a gente poderia invocar, e essa sim eu acho que diz respeito diretamente ao caso, é uma expressão que também foi desenvolvida para prescrição, mas que eu acho que faria sentido invocar para decadência, que é uma expressão que diz contra non valem tenagere non currit prescriptio, que significaria contra quem não pode agir, não corre prescrição. A gente sabe de toda a dificuldade de aplicar esse tipo de raciocínio para decadência. Tradicionalmente é muito mais difícil. Mas qual que seria a lógica aqui? A lógica seria, se a pessoa não tinha ciência do vício, o prazo decadencial não pode estar correndo, porque não faz sentido. O prazo decadencial serve para consolidar uma relação diante de alguém que não agiu quando podia. Mas se eu não podia, como é que o prazo corre? E aqui tem uma previsão do Código Civil que não está na parte geral, está lá na disciplina das sucessões, que mostra e que acolhe exatamente esse raciocínio. Eu não estou querendo dizer que esse dispositivo que eu vou mostrar agora
explica e resolve totalmente o nosso caso, tipo, na teoria geral do direito civil. Mas acho que é um bom exemplo do raciocínio que eu estou propondo, que é o artigo 1909 do Código Civil. O 1909 está lá dentro das regras sobre disposições testamentárias. Ele prevê. Sim. São anuláveis as Estou disposições puxando aqui para achar, testamentárias. calma aí, estou chegando. Ah, sim. Ó, 1909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Mesma coisa que a gente está vendo. Ou seja, se tiver vício do consentimento, a disposição testamentária é anulável. Ok. O testador fez aquilo porque estava em erro, porque foi induzido a erro ou porque foi coagido. Ok. Aí o parágrafo único traz a regra que eu acho legal, que é: extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. E esse tipo de raciocínio que eu acho que é legal. Que é, o prazo só começa a correr quando a pessoa interessada tem conhecimento daquele vício. Aqui, no nosso caso, seria o interessado é que descobre que o testador foi coagido. Então, quando que começa a correr o prazo? Da data que o testador fez o testamento? Não, o beneficiário nem sabia que ele ia ser contemplado pelo testamento. Na data que abriu a sucessão, também não, ele não sabia do vício ainda. Então, o prazo só começa a contar da data que ele tem conhecimento do vício. Eu acho que esse tipo de raciocínio valeria a pena a gente trazer para problematizar o termo inicial lá do artigo 178. O que você achou, doutor Lecar? Faz sentido? Perdão? Faz sentido? O que você acha? Não, eu também concordo. Você tinha comentado começado a falar no início do artigo 178. A primeira coisa que vem à minha cabeça é exatamente, né? Levou 4, 5 anos depois, descobre-se que houve um dolo lá atrás que veio causar prejuízo ao adquirente, ou uma das partes, qualquer um que seja, adquirente ou locatário ou locador, independente de quem quer que seja, mas isso é prejudicial, isso não é bom, né? Entendo que houve um breve erro, né, nessa situação, né? Eu não posso também discordar de você. Eu acho que você está totalmente correto. Não tem qualquer. Eu estou aqui falando, você está falando, estou relendo o artigo 178 mesmo. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear, sim, a anulação do negócio jurídico contado do caso de erro. Poxa, no dia em que foi realizado o negócio jurídico, e você vai lá no artigo 1909, e você vê uma divergência de tratamento, né? Eu vou até procurar ver também a doutrina, qual é a razão que ela tenta achar, né, do que a doutrina ela entende para achar que esse prazo do artigo 178 ele tem uma explicação, né? Qual é a razão legal de se aplicar a partir do momento do negócio jurídico, não a partir do momento do conhecimento do vício do negócio, né? Vamos ver. Mas interessante. Tipo, hoje a gente está falando de dolo, mas eu acho que isso é mais dramático ainda em coação. Porque em matéria de coação, imagina, a pessoa celebrou um contrato, ela só assinou o contrato porque ela foi coagida moralmente. Então a outra parte falou: vou divulgar suas imagens íntimas, vou divulgar uma informação difamatória da sua esposa, da sua família, da sua mãe. Enfim, alguma coação moral. Aí por conta disso eu assino o contrato. Não tem como eu promover a anulação desse contrato enquanto eu continuar sendo coagido. Coagido. Então, confesso que na hora que você... interessante. E aí, mas em matéria de coação, o Código Civil, eu acho que agiu corretamente, porque na coação ele não falou assim: o prazo conta da data do negócio. Na coação ele diz, 178, inciso 1, conta no dia em que cessar a coação. Eu acho que faz sentido, porque só quando cessa a coação é que você tem condições de promover a anulação do negócio, né? Enfim, acho que é esse tipo de raciocínio mesmo. Mas no dolo, eu acho que o legislador, no dolo e no erro, acho que deveria também ter flexibilizado o termo inicial. Gostei. Você acaba vendo, você aprende, você vendo coisa nova. É basicamente isso. E agora eu chegaria no último ponto que eu queria compartilhar hoje, que não é, na verdade, um ponto assim, normal quando se estuda dolo, mas foi um caso do qual eu participei um pouco no Tribunal do Rio, no Tribunal aqui do Rio de Janeiro. Eu não atuei no caso desde o início, eu só fui chamado, na verdade, para fazer a sustentação e para acompanhar já o julgamento no tribunal mesmo. Mas então já tinha passado todo o percurso, também eu não continuei depois, então eu não fiz o recurso especial e tal. Mas enfim, para estudar ali para sustentação, eu acabei conhecendo um caso que eu achei muito interessante. O caso envolvia a chamada due diligence, que é uma auditoria prévia. O caso lá envolvia tratava de uma alienação de participação societária. Então, 2 sócios de uma sociedade estavam negociando para alienar, né, para vender as suas cotas para novos adquirentes. Então, certos investidores
iam comprar essas cotas e entrar na sociedade. Esse que era o mecanismo. E eles começaram a negociar, firmaram um protocolo inicial para regular essas tratativas. E aí esse contrato, esse protocolo inicial estabelecia que os adquirentes teriam um prazo de 90 dias para solicitar todos os documentos que lhes interessassem. Eu até trouxe aqui a cláusula, né? A cláusula lá do contrato tratava o seguinte sobre essa auditoria prévia. Falava assim: as partes acordam que até a data do fechamento, era 90 dias para frente, os investidores continuarão autorizados a realizar a auditoria da sociedade, se comprometendo os sócios originários a manter disponíveis seus livros contábeis, bem como quaisquer documentos, e fornecer quaisquer informações julgadas necessárias pelos investidores. Tá? Então, a cláusula é grande, mas o que eu estou querendo destacar aqui? Até o prazo de fechamento, ou seja, até 90 dias, os sócios originários se comprometem a fornecer todas as informações julgadas necessárias pelos investidores. Então, isso é o que dizia a cláusula. E os investidores tinham prazo de 90 dias de auditoria para exigir o que eles quisessem. Aí começaram as informações, e aí, antes do término do prazo de 90 dias, que era o prazo para essa auditoria prévia, os investidores, que são os adquirentes na história, se deram por satisfeitos. Eles falaram: olha, a gente está satisfeito, a gente não quer mais nada, a gente já pode agora assinar o acordo de subscrição das cotas. Então, já pode fazer o contrato definitivo. Beleza. E aí eles assinaram o acordo de subscrição. Acontece que depois que eles assumiram a empresa, esses adquirentes, que são os novos sócios da sociedade, descobriram, eu boto aspas de propósito, descobriram débitos pretéritos. Então, débitos antigos, era um passivo da companhia. Esse passivo era sobre energia elétrica, mas era um valor considerável, tipo 300 mil, 400 mil reais, ainda tinha multa. Então, era um valor assim, considerável. E os novos sócios descobriram esse passivo, que não tinha sido declarado. Aí, o que vem? Olha que interessante, essa que é a reflexão que eu queria propor. Os adquirentes alegaram, entre outras coisas, né, mas do que importa para a gente hoje, alegaram que os vendedores praticaram dolo. Por que dolo? Porque, supostamente, eles omitiram informações relevantes para a celebração do contrato, para o acordo lá de subscrição das cotas. Então, eles alegaram dolo. E aí, por que eu queria essa reflexão aqui? Porque eu acho que o caso é um pouco mais dramático do que o normal, porque a gente tinha um acordo estabelecendo um prazo de auditoria, e nesse prazo dizia a cláusula lá do acordo, que os vendedores se comprometiam a prestar todas as informações julgadas necessárias pelos compradores. Os compradores não perguntaram sobre passivo de energia elétrica. E, pelo contrário, antes do prazo de 90 dias, eles se deram por satisfeitos. Então, é realmente razoável, assim, é plausível falar em dolo? Ou, em alguma medida, esse caso, como envolveu uma estipulação das partes, muda um pouquinho a disciplina geral do dolo? Assim, essa que era a minha reflexão. Essa é uma pergunta. O que você acha? Eu, particularmente, eu acho que não, que na verdade, por mais que haja o dolo, existe também um contrato realizado entre as partes, né? E a partir do momento que os adquirentes da empresa em si, eles se deliberaram no sentido de retirar qualquer espécie retirou o peso da cláusula, né, de revisão, de auditoria, né, isso quer dizer, no meu ponto de vista, que eles se sentiram satisfeitos com o que tinham em mãos. Agora, falar que depois descobriram, eu acho que não se aplicaria o dolo nesse caso, não, entendeu? Olha, cara, fico até emocionado, assim, eu concordo totalmente, eu estava pelos vendedores, né? Eu concordo, mas a sentença foi desfavorável, a sentença julgou procedente o pedido dos compradores para que os vendedores tivessem que reembolsar esse prejuízo. E o Tribunal do Rio manteve. Eu fiquei revoltadíssimo, enfim, mas esse foi o desfecho mesmo. Simplesmente teve várias outras razões, claro, discussão pericial, foi uma discussão complexa, mas também nesse ponto o tribunal entendeu que houve dolo por não terem sido prestadas informações essenciais quanto à saúde financeira da empresa. Esse foi o entendimento. Esse é o caso de 2018. Ou seja, nós dois perdemos o processo. Pronto. Já hoje, eu posso por 1 minuto de Rodrigo da Guia. Vou até anotar isso aqui.
Mas, assim, uma outra coisa que eu achei interessante, esse caso é público, né? Eu não falei o nome das partes, obviamente, mas, assim, eu estou me permitindo contar o caso porque ele é público. Foi julgado em 2018, e aí um dos pontos que eu acho também legais aqui para a discussão de hoje é que o tribunal ainda fala, em algum momento, diz o seguinte: a tese de defesa foi estruturada não no sentido de que os autores tivessem atuado de má fé, mas sim no que se refere à ausência de informações essenciais quanto à saúde financeira. Como a gente falou, então o tribunal afirma expressamente: olha, não é má fé, talvez até tenha má fé, mas a tese não é essa. A tese é de que houve omissão quanto a informações essenciais. E aí, o que eu acho que a gente pode extrair disso, que o tribunal entendeu nesse caso, o dolo não pressupõe má fé. Pode haver dolo mesmo que não tenha havido intenção de prejudicar, de causar dano, etc. Enfim, eu estou olhando, cara, então acho que seriam essas considerações que eu passaria hoje, te agradecendo pelo convite, estou aqui à disposição, se tiver qualquer comentário, pergunta. Muito obrigado. Primeira coisa, só deixar uma pergunta que o Giovanni Rossetti, também, que é da Comissão de Direito Imobiliário aqui do Estado, ele deixou e eu deixei passar, né, e até para... Eu já teria a minha ideia, mas vou deixar para o doutor responder, claro. A Bruna havia informado que perguntou a gente se existiria a possibilidade de haver dolo em caso de cláusulas obscuras ou imprecisas. E o doutor Giovanni ele fez uma pergunta: e se não houver cláusulas obscuras ou imprecisas, não deixar de haver alguma informação no contrato que poderia estar no mundo dos fatos? Eu acho que acredito que seja essa a pergunta dele, né? Por exemplo, eu não imagino um exemplo aqui, mas, por exemplo, a questão das benfeitorias, eu não sei qual seria a ideia da pergunta dele, né? Eu não sei se você teria alguma concepção nisso, se deixou de haver alguma questão no contrato que efetivamente poderia causar um dolo. Não, eu acho que faz sentido, sim. Ou seja, eu acho que na verdade, plenamente possível que exista dolo sem que tenha sido inserida nenhuma cláusula no contrato. Acho totalmente possível. Isso só vai dificultar mais a vida do advogado que tiver que sustentar a ocorrência de dolo, né? Porque se aquilo não tiver sido declarado por escrito, ou seja, se não tiver um elemento forte de prova, como é que você vai dizer, né, que houve uma omissão daquela informação? Mas se for no caso da omissão, já não tem prova, em regra, né? Senão seria uma prova diabólica também, né? Enfim. Querendo ou não, eu penso assim, por exemplo, um contrato de cumprimento que não tem entrega de chaves. Pode ser também um caso, não tem entrega de chaves. E aí, quando a pessoa vai exigir a chave, o cara fala assim: não, mas não tem data de entrega. Então, poderia ser um caso, né, de ausência de um caso de ausência de informação. Mas, doutor Rodrigo, o que eu tenho para dizer é que, no meu ponto de vista, de todos os vícios de consentimento, para o meu ponto de vista, é o pior de todos. Porque é aquele que, isso que eu te falo, é aquele que tem a malícia, entendeu? Que você falou, tem má fé, tem malícia, na verdade não é que tenha, né? Mas exista algo subjetivo daquele que está vendendo o negócio. Quem às vezes está adquirindo ou locando, ele não tem às vezes o mesmo poder de manusear a questão fática do bem que se objetiva, né? Normalmente quando a gente fala de negócio jurídico, a gente fala no momento em que alguém paga alguma coisa e recebe outra. Pode haver, lógico, permutas, né? Mas em se tratando de questões envolvendo pagamentos, quem às vezes está adquirindo o bem, né, ou não está tomando posse do bem, ele está numa situação muito mais vulnerável em termos de elemento fático da coisa, do patrimônio. Então, eu acho que dos vícios de consentimento, no meu ponto de vista, é o pior. Porque você não sabe o que vem por aí, entendeu? E o doutor falou de uma situação que aqui no nosso estado, não sei se aí no estado do Rio de Janeiro também se está se falando isso, a gente está começando a tentar divulgar um pouco do que a gente chama de due diligence na compra e venda de imóveis. Né? Lógico que o due diligence normalmente ele nasceu proveniente de relações de compra e venda de empresas. Isso é fatal. Isso, inclusive, né, no brocado jurídico norte-americano é muito comum, né, falar de due diligence nos Estados Unidos. Mas aqui no estado a gente está tentando, a gente não tem uma expressão específica para imóveis, né? Então a gente pegou emprestado do diligence do direito empresarial. Mas é uma prática que a gente está tentando adotar aqui no estado, porque é muito comum o vendedor do imóvel às vezes esconder que ele tem dívida, ele é muito comum o vendedor do imóvel esconder de que o imóvel não está no nome dele, está no nome de terceiro. É muito comum o dono do imóvel nem saber se existe uma dívida no nome dele. Então, a gente está tentando divulgar isso entre os nossos pares profissionais, são os advogados, né?
inclusive do setor imobiliário, para a gente trabalhar bastante isso, entendeu? Porque, realmente, eu acredito que somente o advogado tenha condições técnicas de poder analisar o risco do negócio jurídico, né? O risco de um dolo, como esse aí. Eu tenho um caso que bateu no escritório há um tempo atrás de uma venda de um imóvel de 5 milhões de reais, um imóvel rural, onde as partes se comprometeram a entregar os apartamentos, estava no contrato. Aí assinaram o contrato, bonitinho, e aí, como forma de pagamento, ia entregar os apartamentos. Só que na hora que foi entregar o apartamento estava financiado. Calma aí. Está errado isso. Ele já tinha assinado. Por que eu falo, Alencar, mas isso daí é uma outra questão, inadimplemento contratual. Beleza, independente de qualquer coisa. Mas vamos para outra parte. Parte do valor, do pagamento foi em dinheiro. É isso que é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Parte do pagamento foi em dinheiro. No meio de 5 milhões, 1,5 milhão foi em dinheiro. Pergunto, quem recebe 1,5 milhão fica com 1,5 milhão na conta, esperando 4 anos, 3 anos para poder desfazer do negócio? Até lá, o nosso cliente já desfez de 1,5 milhão. E aí, vai desfazer o negócio. Como é que faz uma hora dessa? Entendeu? E aí é nítido que se ele soubesse que os apartamentos não estavam financiados, ele não realizaria o negócio. E como é que faz para devolver 1,5 milhão numa anulação de negócio jurídico, doutor? É muito difícil. Não, eu concordo, é verdade. A gente normalmente não chama assim de due diligence, mas essa fase pré é muito importante mesmo. Exigir efetivamente todas as certidões sobre o imóvel. Enfim, é o nosso papel, ser chato para poder avaliar o risco da operação mesmo. É isso. Doutor Rodrigo, vou fazer um agradecimento aqui, primeiramente, à pessoa que eu faço sempre nessas séries, que é a doutora Bruna Lira Duque. Ela é professora da Faculdade de Direito de Vitória, e ela que me proporcionou a possibilidade de falar com cada um de vocês. Agradeço aqui, pessoalmente, eu faço questão, acho que o mais importante do ser humano é ter gratidão pelas pessoas que o apoiam. Muito obrigado, doutora Bruna Lira Duque, por poder me passar o contato do rapaz. Rapaz, 28 anos, né, doutor Rodrigo? Isso. Rapaz, eu tô com 29, mais ou menos, assim, da sua idade, entendeu? Mais uns 13 anos de idade. Mas, primeiramente, agradecer a doutora, parabenizar o doutor Rodrigo pela brilhante exposição e, mais importante de tudo, como é que fala? Por ser esse prodígio, esse advogado prodígio que você é. Professor já de universidade, com 28 anos de idade, mestrado, doutorado, com uma carga de conhecimento muito grande. Isso é muito bacana. Quando eu conversei com você no telefone, eu até falei, gente, parece que eu estou falando com o meu sócio aqui de 27, 28 anos de idade. É um rapaz, é um garoto, 28 anos de idade. Foi quando eu montei meu escritório, tá, doutor? Foi quando eu fundei meu escritório. Muito legal. Quando eu fiz isso. E eu vou deixar público aqui um convite para o senhor, doutor. A gente já está fazendo aí uma nova série que a gente vai falar sobre revisões de contratos. Então, vai haver a revisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, revisão de contrato de locação, revisão de contrato de leasing, revisão de contrato administrativos, revisão de contrato de arrendamento mercantil e várias outras revisões de mútuo e etc. E eu fico aqui o convite para o senhor, doutor, para que você venha conosco aí nessa nova viagem. Entendeu? Vai ser uma alegria enorme. Já estou dentro, conta comigo. Tá certo? Estou aqui com parabéns da doutora Larissa Vargas. Parabéns do professor Rodrigo. Brilhante e excepcional, como sempre. Tá ok? Professora Larissa, minha veterana do mestrado. Muito obrigado. Muito agradecido mesmo. Eu estou falando, graças a Deus, isso é uma maravilha. Doutor, muito obrigado. Gostaria de fazer uma consideração? Fica à vontade. Obrigado, Alencar. Queria agradecer de novo pelo convite. Fui muito honrado, de verdade. Acho que é uma iniciativa super interessante da Comissão de Direito Imobiliário que o senhor preside. Então, parabéns. É difícil ver as comissões promovendo debates técnicos, preocupados com precisão conceitual, dos institutos fundamentais. Então, acho muito legal mesmo. Acho que é uma iniciativa a ser levada aí Brasil afora. Parabéns. E muito obrigado pelo convite. Ótimo dia aí para todo mundo. Doutor, muito obrigado. Fica a todos aí o convite. Semana que vem, vou ver se eu consigo achar aqui. Isso, vou botar aqui, tá? Só para a gente poder, Fica aí o convite para todos, tá? Semana que vem nós vamos falar, quem vai falar conosco é a doutora Renata Paganotto. Ela vai falar conosco sobre a coação. Aí, doutor Rodrigo, ela vai falar semana que vem sobre coação. Né? Doutora Renata também é uma professora aqui da Universidade de Vitória, da Faculdade de Direito de Vitória, já está
já está convidada, ela que vai falar na quarta-feira da semana que vem. Prezados, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram assistindo. Eu vi aqui a rotatividade, doutor Rodrigo. Aqui no Zoom é pouca, né? Mas lá no YouTube é muita gente assistindo. Então, gostaria de agradecer a todos que estão no Zoom e as pessoas que estão no YouTube assistindo a gente. Quarta-feira que vem, OAB TV, doutora Renata Paganuto. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Tá ok? Valeu. Forte abraço. Obrigado. Um grande abraço aí e todos fiquem com Deus.